Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, o nosso foco é o Azure Cloud Shell. Temos aqui connosco alguns materiais que abordam pré-requisitos e ferramentas úteis para administradores Azure, pensando, bem, especialmente no contexto do exame AZ64. A nossa missão é ir um bocado além do básico e perceber o real valor desta ferramenta. Quer dizer, como é que algo que corre no navegador pode substituir, em certas situações, uma consola local toda artilhada para gerir VMs, armazenamento, redes no Azure? Queremos explorar o que é, como funciona por dentro e, mais importante, em que cenários é que o Cloud Shell realmente brilha. E, claro, onde é que se calhar nos pode deixar ficar mal. Ok, então, vamos lá ver isto. Imaginem só. Receber um alerta crítico sobre uma VM do Azure enquanto está no evento, só com um tablet ou um portátil emprestado. A pressão aumenta. Como é que se intervém rapidamente, sem ter acesso à máquina de trabalho habitual, com tudo instalado? É aqui que entra a promessa do Cloud Shell. Mas será que cumpre mesmo? Para começar, vamos alinhar o entendimento. O que é, na sua essência, o Azure Cloud Shell? Pelo que percebi dos materiais, é basicamente uma interface de linha de comando. Podemos escolher Bash ou PowerShell e acedemos diretamente pelo browser, sem precisar instalar nada. É isso? É exatamente isso. Mas a magia, ou pelo menos uma parte significativa dela, está no facto de ser um ambiente gerido pela Microsoft. Isso vai além da simples conveniência de não ter que instalar a CLI do Azure ou os módulos do PowerShell. Significa que a Microsoft se encarrega de manter essas ferramentas críticas atualizadas. É o fim daquelas dores de cabeça de descobrir que um script falhou porque a versão da CLI na máquina local estava desatualizada, ou ter que passar pelo processo de instalação e configuração em cada máquina que se usa. Pronto, e há mais duas vantagens importantes logo à partida. Primeiro, a autenticação. Assim que se abre o Cloud Shell a partir do portal Azure, por exemplo, ele já herda as credenciais, as permissões da sessão do portal. Não é preciso fazer ASIA Login outra vez, está pronto a usar. Segundo, a segurança base. A infraestrutura que suporta o Cloud Shell usa, por defeito, encriptação dupla para os dados em repouso. Oferece uma camada adicional de proteção sem qualquer esforço de configuração por parte do utilizador. Isso da autenticação automática é uma poupança de tempo enorme, sem dúvida. Mas mencionaste algo que me parece crucial para o uso no dia-a-dia. Persistência de ficheiros. Porque um shell que esquece tudo cada vez que o fechamos seria, bem, limitado. Como é que o Cloud Shell lida com isto? Com a necessidade de guardar scripts, ficheiros de configuração ou até chaves SSH? Excelente ponto, pois a persistência é garantida através de um recurso chamado Azure Files. Na primeira vez que se inicia o Cloud Shell, é pedido para criar ou associar um compartilhamento de ficheiros, um file share do Azure. Este file share é então montado automaticamente como um disco. Chama-se Cloud Drive, dentro do diretório home do utilizador, ali no ambiente do Cloud Shell. Tudo o que for guardado dentro desse Cloud Drive, scripts.sh ou .ps1, ficheiros de configuração, chaves SSH, claro que com as devidas precauções de permissões, tudo isso persistirá entre sessões. Se fecharmos o browser e o abrirmos no dia seguinte, ou mesmo noutro computador, ao iniciar o Cloud Shell e este montar o mesmo Azure File Share, os ficheiros estão lá, disponíveis. E para facilitar ainda mais, inclui um editor de texto integrado, baseado no VS Code, acessível ali mesmo no browser. Certo. Então a persistência depende de um recurso Azure pago, o Azure Files, embora, calculo eu, com um custo baixo para o tamanho típico necessário. Mas ter os ficheiros lá é uma coisa. Como é que o processo funciona quando precisamos deles? Voltando ao cenário do administrador da Contoso mencionado nos materiais, aquele que precisa diagnosticar uma VM remotamente. Sim, esse cenário é ótimo para ilustrar. O administrador está de plantão, recebe o alerta, uma VM não responde após uma janela de manutenção. A única ferramenta que ele tem à disposição é um portátil básico com um browser, nada mais. Ele acede ao portal Azure, autentica-se e clica no ícone do Cloud Shell, aquele que parece sabes? Sim, sim. E nesse momento o que acontece nos bastidores do Azure para lhe dar um terminal a funcionar? Quando o administrador clica no ícone do Cloud Shell, cria-se uma conta de autenticação e requisitória de serviço. O administrador está a aceder a uma conta cloud. O Azure necessita de uma conta de autenticação para nos permitir o acesso ao seu recurso. Em seguida, cria-se um Jupyter Kernel, feito no Linux Container DOA.
Jupyter Kernel é um cabelúculo como ser no Shell, entre o administrador e o Shell do Linux EOA. Com a criação de um Jupyter Kernel, o Shell em fase de rota de resposta à aquisição de comandos. Feita uma representação gráfica do Jupyter Kernel, o Cloud Shell passa a devolver comandos à conta do cliente e a deixar de os exigir em insegurança com a comunicação cloud. Bem, o Azure provisiona, de forma transparente e bastante rápida, um pequeno contentor Linux temporário, um host, especificamente para aquela sessão. Este contentor já vem com uma imagem pré-configurada que inclui o Bash, o PowerShell Core e um conjunto vasto de ferramentas que já vamos detalhar. O administrador pode então escolher se prefere a experiência Bash ou PowerShell. Usa o menu drop-down no próprio terminal. Ok, ele tem o terminal, agora precisa daqueles scripts de diagnóstico que preparou antes. Como é que eles os acede a partir desse contentor temporário? É aí que entra o Cloud Drive que mencionámos, assumindo que ele já tinha guardado os scripts nesse file share associado. Dentro do Cloud Shell, ele simplesmente navega para o diretório Cloud Drive ou um subdiretório que tenha criado lá dentro e pode executar os scripts diretamente, como faria em qualquer terminal Linux ou Windows. Meu script diagnóstico.sh ou .c com meu script diagnóstico.ps1. Também pode usar a interface do Cloud Shell para carregar um fecheiro do portátil para o Cloud Drive se for preciso. E se, ao analisar a saída do script, ele precisa de fazer uma pequena alteração? Fazer download, editar localmente e fazer upload outra vez parece lento numa urgência? Precisamente. E é aqui que o editor integrado se torna super útil. Ele pode simplesmente digitar code meu script diagnóstico.sh no terminal. Isto abre uma versão leve do VS Code ali mesmo no browser. Numa nova aba ou painel, permite-lhe editar o fecheiro ali, guardá-lo no Cloud Drive e voltar ao terminal para o executar novamente. Alternativamente, pode clicar no ícone das chavetas entre chaves na barra de ferramentas do Cloud Shell. Abra o editor e ele navega até ao fecheiro. Esta combinação acesso rápido, autenticação prévia, ferramentas atualizadas, persistência de fecheiros e edição integrada torna o Cloud Shell muito ágil para estas intervenções rápidas. E o acesso pode ser feito tanto pelo portal Azure como por um URL direto, shell.azure.com. Pode ser útil para acesso rápido ou integração noutros portais, por exemplo. Ok. E aqui é onde a coisa fica mesmo interessante, como dizem os materiais. Não estamos a falar só da CLI do Azure e do PowerShell. A lista de ferramentas pré-instaladas parece um verdadeiro quem é quem das ferramentas de administração e DevOps. É quase como ter uma estação de trabalho Linux completa, focada em cloud, disponível em qualquer browser. Quase isso. É uma descrição bastante acertada, sim. A Microsoft fez um esforço considerável para pré-instalar uma gama vasta de utilitários. Cobrem muitas das necessidades comuns. Podemos agrupá-las para perceber melhor o alcance. Primeiro, as ferramentas fundamentais do Azure. CLI do Azure, a ASA, módulos Azure PowerShell AS, ASCOPY para transferência de dados e CLIs específicas para serviços como Azure Functions e Service Fabric. Depois, as ferramentas Linux Shell padrão. Temos shells como Bash, que é o default, e ZSH, gestores de sessão como Tmugs, excelente para manter processos a correr se a ligação cair por momentos, dentro dos limites de timeout, claro. Ferramentas de rede como Dig, Traceroute, o wget, o curl, o básico essencial. E não fica por aí. A parte de edição e código também está coberta, certo? Mencionaste o editor. Sim. Para além do editor code integrado, temos os clássicos editores de terminal, Vim, Nano e Emacs. Para controle de versões, o Git está, obviamente, presente e configurado, e para quem precisa de compilar ou gerir pacotes, temos ferramentas de build como Make, Maven para Java, NPM para Node.js e pip para Python. Está tudo lá. Os materiais também destacam ferramentas para áreas mais modernas, contentores e bases de dados. Exato. No mundo dos contentores, encontramos o cliente Docker, o kubectl para interagir com clusters Kubernetes, incluindo AKS no Azure, claro, e o Helm para gestão de pacotes Kubernetes. Para bases de dados, existem clientes para MySQL, MySQL e PostgreSQL, PSQL, e utilitários importantes para SQL Server, como SQLCMD, a linha de comando, e MSQL Scripter, para gerar scripts de DDL/ML. As de infraestrutura como código, o IAC e automação. Sem dúvida. E este é um ponto que merece alguma reflexão. O Cloud Shell vem com Terraform, Ansible, Chef, Inspec e Puppet Bolt pré-instalados. Isto significa que se pode executar planos Terraform ou playbooks Ansible diretamente a partir do Cloud Shell, usando a autenticação Azure que já está estabelecida. Qual é a implicação disso? Quer dizer,
Executar IAC a partir do Cloud Shell versus uma máquina local ou um pipeline de CI/CD. O que é que muda? As implicações são várias. Por um lado, oferece uma conveniência e consistência enormes. Garante que todos na equipa usam as mesmas versões das ferramentas, as que a Microsoft gere no Cloud Shell, elimina a necessidade de cada um configurar o seu ambiente local com as credenciais Azure corretas, autenticação, etc. Pode ser ótimo para um onboarding rápido ou para equipas distribuídas. Também pode ser útil para aplicar configurações rápidas ou fazer testes de IAC sem impactar o ambiente local. Por outro lado, levanta questões. Como gerir o estado do Terraform, o .tf state, de forma segura e partilhada quando executado a partir de sessões individuais do Cloud Shell? Talvez usando um back-end remoto, como o Azure Storage, que é a prática recomendada de qualquer forma, mas exige configuração. E as limitações de tempo de execução do Cloud Shell podem ser um problema para operações de IAC muito longas. Portanto, é uma capacidade poderosa, mas que precisa ser usada com consciência das suas particularidades, talvez mais para operações pontuais ou ambientes de desenvolvimento-teste do que para produção crítica gerida por pipelines robustos. Percebido. É uma ferramenta com um potencial enorme, mas como qualquer ferramenta, tem o seu lugar e as suas limitações. Falemos disso. Onde é que o Cloud Shell realmente se destaca? E onde é que devemos pensar duas vezes antes de usar? Exatamente. É crucial entender o quando e o quando não. O Cloud Shell é excelente para, primeiro, acesso rápido e universal. Precisa de executar um comando AZ ou PowerShell rapidamente a partir de qualquer máquina com browser. Perfeito. Segundo, ambientes não confiáveis ou restritos. Usar um computador público ou um onde não se possa instalar software. O Cloud Shell oferece um ambiente seguro e isolado sem instalações locais. Terceiro, manter scripts e ficheiros à mão. A persistência via Cloud Drive Azure Files é ótima para ter acesso aos utilitários e configurações em qualquer lugar. Depois, a flexibilidade de Shell. Permite que se use Bash ou PowerShell consoante a preferência ou a tarefa. E, claro, edições rápidas de ficheiros. O editor integrado é muito prático para corrigir um script ou alterar um ficheiro de configuração sem sair do browser. E, finalmente, para testar comandos ou explorar APIs. É um ótimo playground para experimentar comandos da CLI ou PowerShell sem afetar a configuração local. Parece cobrir muitos cenários comuns de administração, resolução de problemas, mas nenhuma ferramenta é uma bala de prata, como se costuma dizer. Quais são as letras pequenas? Onde é que o Cloud Shell nos pode deixar na mão? Existem limitações importantes a ter em conta. Ignorá-las pode levar a frustrações. A primeira, e talvez a mais impactante, é o tempo de sessão. O Cloud Shell desconecta automaticamente após 20 minutos de inatividade. É preciso ter isso em mente. Além disso, embora a documentação oficial nem sempre seja explícita sobre limites de execução contínua, a experiência prática e algumas fontes sugerem que processos que corram continuamente por períodos longos, também na ordem dos 20 a 60 minutos, pode variar um pouco, podem ser terminados. Sem aviso. Isso parece um fator crítico. Então, tentar correr um script de migração de dados que demora horas ou um Terraform Apply muito complexo, que possa levar mais de 20 minutos, é basicamente pedir problemas. Podia ser interrompido a meio, deixando o ambiente num estado inconsistente. Exatamente. É um risco real. O Cloud Shell não foi desenhado para tarefas de longa duração. Ponto final. Para esses cenários, uma VM dedicada, Azure Container Instances ou um pipeline de CI/CD são abordagens muito mais robustas e apropriadas. Usar o Cloud Shell para isso é usar a ferramenta errada para o trabalho. Simplesmente. Ok, limitação de tempo anotada. É importante. O que mais? A segunda grande limitação é a falta de privilégios elevados. Dentro do contentor do Cloud Shell, o utilizador não tem permissões de sudo, nem de administrador do sistema operativo. Ou seja, não é possível usar gestores de pacotes como apt ou yum para instalar software adicional, nem realizar operações que exijam acesso root ao sistema de ficheiros do próprio contentor. Entendido. Isso liga-se à próxima limitação, presumo? A impossibilidade de instalar software adicional? Se precisarmos de uma ferramenta específica que não esteja naquela lista pré-instalada, azar. Precisamente. A lista de ferramentas é extensa, é verdade, mas é finita. Se a tarefa exigir um utilitário que não vem incluído, o Cloud Shell não é a solução.
Será necessário recorrer a uma VM, a um contentor personalizado, talvez usando Azure Container Instances ou Docker localmente ou a um ambiente de desenvolvimento dedicado. E quanto ao armazenamento que mencionaste, o Azure Files, há limitações aí também? Sim, duas a notar. Primeiro, o Azure File Share associado ao Cloud Drive está vinculado a uma única região do Azure. Embora se possa aceder ao Cloud Shell a partir de qualquer lugar, o armazenamento subjacente reside numa região específica. Se for necessário trabalhar com dados ou ficheiros que estão fisicamente noutras regiões, pode haver latência ou simplesmente não ser a arquitetura ideal. Segundo, embora não seja uma limitação do Cloud Shell em si, mas do Azure Files, é preciso ter em conta os custos associados ao armazenamento. Geralmente são baixos para o uso típico do Cloud Shell, mas existem. E uma última limitação que os materiais referem é sobre sessões simultâneas. Correto. Só é possível ter uma sessão ativa do Cloud Shell por utilizador de cada vez. Não se pode abrir múltiplas abas do browser com sessões independentes do Cloud Shell para trabalhar, por exemplo, em diferentes subscrições ou realizar tarefas em paralelo dessa forma. Se tentar abrir uma segunda sessão, a primeira será muito provavelmente desconectada. Ok, acho que temos uma imagem clara agora. Fazendo um resumo rápido, o Azure Cloud Shell surge como esta ferramenta incrivelmente conveniente, acessível de qualquer browser, dá-nos um ambiente de linha de comando, Bash ou PowerShell, sempre atualizado e autenticado para gerir recursos Azure. A persistência de ficheiros, via Cloud Drive, Azure Files e o editor integrado acrescentam muito valor prático. E vem artilhado com uma vasta gama de ferramentas populares pré-instaladas, incluindo pesos pesados de IAC como Terraform e Ansible. Parece-me bem completo. Exato. O valor central é a acessibilidade e a redução do atrito. Elimina a necessidade de preparar e manter ambientes locais. É ideal para acesso rápido, resolução de problemas remota ou trabalho a partir de máquinas não controladas. No entanto, é fundamental operar dentro dos seus limites. A limitação de tempo de sessão torna-o inadequado para tarefas longas. Claramente, a impossibilidade de instalar software ou obter privilégios de sudo restringe o tipo de tarefas que podem ser realizadas. E a limitação a uma única região de armazenamento e uma única sessão ativa são outros fatores a considerar. É uma ferramenta poderosa, sim, mas com um propósito bem definido, agilidade e conveniência para tarefas administrativas e de gestão que se encaixem nesses limites. E isto deixa-nos com uma perspectiva interessante para o futuro. Vemos uma tendência crescente para ambientes de desenvolvimento e administração baseados em browser, coisas como GitHub Codespaces ou outros IDEs na nuvem. O Cloud Shell, com a sua integração profunda no Azure e o conjunto de ferramentas pré-instaladas, já aponta nessa direção para tarefas de gestão de infraestrutura. A questão que fica é: como é que estas ferramentas poderão evoluir? Veremos uma convergência ainda maior, onde a linha entre administrar a cloud e desenvolver para a cloud, diretamente no browser, se torna cada vez mais ténue. Que novas capacidades ou integrações poderiam transformar o Cloud Shell de uma ferramenta de conveniência para uma plataforma de desenvolvimento e operações ainda mais central? Fica a reflexão.